Eu sei que para você, para mim, para nós estarmos na casa do Senhor aos domingos, e para algumas pessoas é como dado adquirido, não é? Eu fui criado num ambiente cristão evangélico, então tive esse privilégio de ser encaminhado à casa do Senhor desde criança. Para mim, domingo não é domingo se eu não estou na casa do Senhor. Eu sinto necessidade de estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com o povo de Deus. Mas também, alguns de nós também já passou por crises e momentos em que não queria vir à igreja ou sentia dificuldade de vir à igreja. Algumas pessoas têm se afastado da igreja por responsabilidade própria, mas também por responsabilidade da igreja. A igreja não é uma comunidade perfeita porque é feita de pessoas. Pessoas são imperfeitas. E sabe, se eu vier à igreja só por causa das pessoas e não principalmente por causa do Senhor, vai chegar um momento em que as pessoas vão ter alguma atitude que eu não aprovo, terão uma opinião diferente da minha, mas se tudo for motivo para eu deixar de vir à igreja, logo me afasto e abandono a comunhão. Há muitos motivos pelos quais as pessoas deixam de vir à igreja, ou nem digo vir à igreja, de participar da igreja, porque a igreja não é um lugar aonde a gente vai, a gente é igreja, né? Nós somos igreja. Há uma razão muito importante que está ligado a esse espírito mais moderno e um fenômeno do individualismo. O indivíduo acaba por se tornar o centro de tudo, e o individualismo é algo que tem contribuído para o afastamento de muitos da vida da igreja. As pessoas pensam assim: eu pessoalmente creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha fé, e isso só diz respeito a mim e mais ninguém, não é? Então é tu no teu cantinho e eu no meu, não me chateis. Algumas pessoas dizem que têm fé em Jesus, têm fé na Bíblia, leem a Bíblia, mas parece que são seletivos na leitura da Bíblia, que em nenhum momento a Bíblia apregoa um cristianismo individualista, em nenhum momento. O cristianismo é vida em comunidade. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus trino, em perfeita harmonia, numa comunidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, Deus é comunidade, e o cristianismo é proposto para ser vivido em comunidade. Sabe, você pode dizer, mas na igreja há pessoas imperfeitas, algumas são hipócritas, algumas vão aos domingos ao culto, mas durante a semana é um mau testemunho terrível, não é? Há escândalos morais na igreja, há problemas morais graves na igreja, não é? Eu não quero dar o meu dinheiro para algo que eu não sei o que é, pode ser outro pensamento. Um outro é o comodismo. Há outras formas de eu conhecer a palavra, de ouvir boas pregações e ter estudos bíblicos. Agora, com os meios tecnológicos da internet, você pode ter os melhores estudos bíblicos com os homens mais bem capacitados, eruditos sem fim, não é? Você pode conhecer muito até nas línguas originais. Se você for procurar, você vai ter lá o Novo Testamento, o Antigo Testamento interlineal, grego, hebraico, português, e todas as ramificações e coisas assim, não é? Então, para que eu vou à igreja, não é? É perda de tempo. Eu posso divertir-me ao domingo, está fazendo um belo dia de sol, eu posso ir ao parque, fazer um piquenique, aproveitar para fazer as compras no domingo, e viver o domingo do jeito que me apetece. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso participar da comunhão na igreja. Sabe, você pode ter muitas razões para não vir para a igreja, ou para não participar e ser igreja com seus irmãos, mas será que há razões fortes para nós virmos à igreja? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu ouvi uma vez que havia uma pessoa que queria muito ir à igreja, mas ela sofria uma luta espiritual muito grande para chegar à casa do Senhor, porque o inimigo não queria que essa pessoa chegasse à casa do Senhor. Ela foi uma luta espiritual. E eu creio que se tu estás hoje aqui para adorar o Senhor, já é uma grande vitória espiritual.
Sabe por quê? Porque enquanto estás aqui adorando ao Senhor, isso significa que Deus tem tido espaço na sua vida e que realmente já é uma vitória estares aqui para ouvir a palavra de Deus e cantar e orar com seus irmãos. Porque há pessoas que foram derrotadas pelo seu individualismo, pela sua amargura, pelo seu isolacionismo, foram derrotadas pelo seu egoísmo, foram derrotadas por sentimento de rejeição até tudo aquilo que refere-se à fé, sabe? E essas pessoas pensam que estão até vivendo melhor, longe da comunhão do povo de Deus, mas sequer estão vivendo uma vida espiritual equilibrada. Então, será que há razões fortes para eu participar da vida da igreja? Com certeza que há. O todo é maior do que a soma das partes. Lembre-se, uma andorinha só não faz verão, não é? Nós precisamos de estar em comunidade. O Senhor Jesus instituiu a igreja e ele sabia que a igreja seria uma agência poderosa do reino, não é? Ele disse que estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Portanto, a igreja estava no projeto de Deus e participar, estar inserido e envolvido com a igreja é desejo do coração de Deus. E se você está alienando-se disso, realmente não está dentro do propósito de Deus. A igreja é a agência por excelência do reino. Mas eu faço parte da igreja universal porque eu creio em Jesus, mas não podemos dissociar a igreja universal da sua expressão visível, que é a igreja local. Então tens que estar comprometido com uma comunidade de crentes. E sabe, todas as vezes que somos tentados a não participar efetivamente da vida da igreja, nossa vivência e experiência espiritual, ela fica empobrecida. O todo é maior do que a soma das partes. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, você tem uma brilhante exposição com a analogia orgânica da igreja, a igreja como corpo, e Cristo sendo o cabeça do corpo, não é? Mas é muito interessante que nesse corpo de Cristo, e se você é membro do corpo de Cristo, se tu te sentes e pela fé és membro do corpo de Cristo, não te podes pôr de parte. Há pessoas que se põem de parte do corpo, mas isso é antibíblico. Veja só, capítulo 12, versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Não é? Você não precisa ser aquilo que não é. Seja você mesmo, mas é parte do corpo. Não pode se pôr de parte e ir à parte do corpo. Também não pode achar que o outro não pode, tem que ser colocado de parte, não é? Olha só, diz lá o versículo 15, quando você se coloca de parte. Agora o outro, versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Se por um lado eu não posso me colocar de parte, eu não posso colocar o outro de parte, porque cada membro é importante para aquele que idealizou e planeou a igreja. Versículo 22 diz que, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Você pode até julgar que você não... tem uma autoimagem talvez até não muito elevada de si, mas, sabe, está dizendo que aqui, não é? Ele está dizendo que os que parecem, né, mais fracos são necessários. Tu és necessário para que o corpo funcione bem. Cada pessoa, cada membro do corpo é necessário. Então, não se ponha de parte e não coloque o outro de parte. Todos precisamos estar juntos trabalhando, não é? Então, sabe por quê? Porque
quando nós trabalhamos juntos, nós produzimos muito mais. Há uma capacidade sinergética de estarmos cooperando no corpo de Cristo. Todos são necessários. As pessoas imperfeitas ajudam-se mutuamente, perdoam-se mutuamente, confortam-se uns aos outros, cooperam juntos para que o mundo seja diferente. Veja só, 12:25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Sabe aquela ideia de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram? Há pessoas que gostam só da primeira parte, chorar com os que choram, que são lamechas e tal, mas alegrar-se com os que se alegram tem dificuldade. O meu irmão recebeu uma bênção, ele conseguiu um emprego, o outro foi promovido. Sabe que em vez de você se alegrar com ele, fala assim, por que ele e não eu? Sabe, não é assim. Nós devemos dizer que quando um membro do corpo é honrado, o corpo é honrado. Quando um membro é reconhecido, o corpo é reconhecido. Quando um sofre, todos sofrem com ele. Deve haver solidariedade no corpo, senão alguma coisa está mal aí. A lógica, como nós estávamos falando na classe de casais e falamos também no culto de oração, a lógica da competição não deve ter lugar no corpo. É a lógica da cooperação que deve funcionar. Sabe por quê? Quando nós competimos, criamos rivalidade entre as pessoas. Não é isso que nós precisamos criar entreajuda. Todos nós precisamos uns dos outros, exortarmos-nos mutuamente, encorajarmos-nos, consolarmos-nos, amarmos-nos uns aos outros. Todos os mandamentos que nós vemos aqui, que eu acabei de mencionar, implicam em reciprocidade, não é só dar, é dar e receber. É suportarmos-nos uns aos outros em amor. Nós acabamos de mencionar na classe de casais a ideia daqueles arcos góticos, cujo equilíbrio está no encontro dos dois arcos no centro. Se você observar toda a arquitetura gótica, o equilíbrio está no encontro daqueles arcos, e eles se suportam, e é por isso que o edifício não cai, e assim deve ser na igreja. Não é? Todos nós devemos estar centralizados em Cristo e suportando-nos uns aos outros em amor. Se você não estiver lá, o outro cai. Lembre-se disso. Quando você se coloca de parte, isso vai trazer desequilíbrio e pode desmoronar tudo, não é? Então, pense nisso. Todos são necessários para que realmente haja um impacto na vida da igreja. Olha só, é muito importante você participar da vida da igreja. Por quê? Porque há o que nós chamamos de ensino sistemático da palavra de Deus. Sabe, eu tenho visto muitos recursos para aprender Bíblia e teologia na internet, mas algumas fontes são duvidosas. Não sei se você já percebeu isso. Não é que parece, mas não é. Como é que você vai discernir um reto ensino? É muito importante nós estarmos num contexto de uma igreja séria, que ensine a Bíblia sistematicamente, tenha um compromisso muito sério com a hermenêutica bíblica. Sabe por quê? O facto de você tentar ficar sozinho e estudar por si próprio, você pode enveredar e ser induzido ao erro com heresias. Sabe, é muito importante nós sabermos no que nós cremos. É muito importante nós conhecermos a Sagrada Escritura, porque as heresias vêm de pessoas que usam textos fora de contextos para derivar em uma série de desvios que realmente complicam depois a base de sustentação do edifício espiritual que é a igreja. Lembre-se disso. Às vezes nós achamos que podemos ir no supermercado da fé e criar a nossa própria religião que seja de acordo com aquilo que eu acho bom para mim. Mas enquanto você acha, a Bíblia afirma algumas coisas com muita clareza, não é? Então, nessa onda individualista em que as pessoas estão mercadejando a fé, então há muitas coisas no supermercado da espiritualidade que você pode pôr no seu carrinho e montar a sua própria religião ao seu prazer. Só que
Isso não funciona, meus queridos. Nós precisamos da verdade, porque só ela traz salvação e libertação. Como nós vamos ser salvaguardados de sermos induzidos ao erro? Na ambiência da igreja, com irmãos confrontando coisas espirituais com a palavra de Deus. Lembra que lá na igreja de Corintos havia pessoas que queriam falar, olha só, 14, não é? 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. É muito interessante que quando na comunidade as pessoas começam a falar, há pessoas com maturidade e discernimento, falam assim, vamos ver, isso procede de Deus ou é coisa da cabeça do indivíduo? Isso está de acordo com a palavra de Deus ou ele está derivando e elucubrando? Percebe? Nós ficamos protegidos quando estamos no seio de uma comunidade que leva a Bíblia a sério. E mesmo pessoas com a melhor das intenções poderão ler certos textos da Sagrada Escritura e interpretá-los de maneira errada. E por isso nós precisamos de pessoas que, ouvindo, possam julgar com discernimento. E isso no seio da igreja. Nós estamos salvaguardados quando uma igreja tem um compromisso sério com a palavra de Deus. Caso contrário, cada um cria a sua própria interpretação e poderá induzir outros a erro também. Isso é importante. O ensino sistemático, então, da Bíblia evita o erro e a heresia. Há oportunidades, então, no corpo de Cristo para servirmos juntos, adorarmos juntos, nos encorajarmos, nos instruirmos mutuamente e crescermos juntos como comunidade onde Deus habita. Veja só como era bonito lá em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que você já tem estudado, ou os jovens pelo menos estudaram. No início da igreja, aquele modelo de comunidade, não é? Olha só, início da igreja, Atos capítulo 2, verso 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ensino, não é? Comunhão, fraternidade, em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Lembre-se que esse é um período muito, quase que a igreja nascendo, não é? É muito dentro do contexto, mas o que vale aqui é a partilha e a solidariedade. Não dá para aplicar literalmente isso em todas as situações, mas o princípio está lá. Se alguém tem necessidade, a igreja está lá para suprir, não é? Versículo 46, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja que louva a Deus também é bem vista fora da sua própria comunidade, não é? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igreja saudável cresce. Se ela for saudável, ela cresce. Pessoas se convertem, chegam perto de Jesus, etc. Agora, precisa estar junto, precisa estar em comunhão, precisa seguir a doutrina apostólica, levar a sério o ensino. Então, ter solidariedade no corpo. E isso é fantástico, e nós precisamos disso. A nossa sociedade agora, ela tem se tornado extremamente individualista, e as pessoas estão sozinhas, abandonadas a si próprias. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa ficar só por sua conta e risco. Agora, eu disse que é uma batalha espiritual, e se você está em comunhão com a igreja, você é um vencedor, porque você venceu uma batalha. Sabe por quê? O inimigo não quer que participes da vida da igreja. Por que o inimigo não quer que participes da vida da igreja? Porque sozinho tu és uma presa fácil das tentações, das sugestões malignas e do próprio diabo. Lembre-se, sozinhos somos vulneráveis. Se estivermos juntos, debaixo da orientação do Senhor Jesus, nós estamos protegidos, mas se estivermos isolados, como diz o autor de Eclesiastes 3:10, ai do que estiver só, que caindo não tem quem o levante. Lembra quando fala que é melhor serem dois do que um? Melhor é sermos uma comunidade entre ajuda do que uma pessoa isolada. Se ela cair, não há quem a levante.
Lembre-se, nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Pode ser que hoje eu esteja saudável, eu tenha recursos, eu esteja bem na vida, e se a vida der um trambolhão, e eu não tiver ninguém ao meu lado, o que farei eu? Eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim, não é? Agora, o diabo não quer que você esteja em comunidade, não quer que você esteja em comunhão. Por quê? Porque se caíres, ele vai pisar, vai esfregar e tu não te levantas mais. Portanto, não abandone a comunhão. Nós não somos uma igreja perfeita, nós não somos uma igreja em que as pessoas são perfeitas, mas há consciência de que devemos cuidar uns dos outros, há consciência de que devemos ser solidários, há consciência de que se alguém está longe, está em perigo, e nós temos que estar pensando nesta pessoa, não é? Então o inimigo, ele não quer que você fique na igreja, porque ele logo vai colocar ideias na sua cabeça para derivar e você achar que está tudo bem, mesmo longe do corpo de Cristo. Não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma mentira diabólica. Tá? Outra coisa, ele quer que você fique longe da igreja. É como se você pegasse ali, está ali fazendo fogo, tem lá brasas, você tira a brasa e coloca fora, ela apaga. Mas se ela está no braseiro, mantém calor. Isso é uma analogia muito simples. A brasa fora do braseiro se apaga, mas se ficar ali, ela aquece e produz calor. A ideia de esfriamento na fé é subtil. Domingo que vem você não vem porque tem um compromisso. O outro domingo não vem porque está chovendo. O outro domingo não vem porque, afinal de contas, tive uma zanga com o irmão e assim por diante. Sabe que você vai se habituando e se acomodando, não é? Diz assim, então eu vou assistir culto na outra igreja pela internet. Então, pronto, aí começa, percebe? E logo você está longe da comunhão. Mas você, não, mas eu continuo lendo a Bíblia, pastor, eu continuo orando. Claro que sim. Amém por isso, mas não está envolvido, sentindo o calor da comunhão. Sabe o que acontece? Esfriamento espiritual, insensibilidade. E isso vai acontecendo pouco a pouco. O diabo é subtil, meus queridos. Lembre-se que ele quer te isolar, que você se afaste, logo você não sente necessidade. Por quê? Já está distraído com outras coisas. Logo, ir para o jogo do Porto e do Benfica é muito mais importante cultuar ao Senhor, não é? Logo, você fazer compras ao domingo é muito mais importante do que vir à igreja. Logo, e assim por diante. Nós corremos atrás de tantas coisas, já não temos tempo para descansar no domingo, já não temos tempo para adorar o Senhor e estar em comunhão com o seu povo. É simples. E nós vamos ter sempre uma desculpa. E quando nós somos tentados nisso, nós vamos racionalizar o nosso esfriamento espiritual. O diabo vai bater palmas, sabe? Não é todas as vezes que nós acordamos no domingo e não temos que lutar contra nós mesmos para dizer assim, não vou deixar de ir adorar ao Senhor, sabe? Às vezes o nosso corpo quer ficar mais no quentinho, principalmente no inverno, né? Agora não, porque é primavera, mas no inverno, se eu puder não sair debaixo da minha coberta, não saio, não é? Eu sei que para alguns de vocês, vir para a igreja significa investimento, porque não moram aqui do lado, não é? Eu sei, é um desafio, mas é um investimento santo. Meus queridos, eu sei que o diabo quer que você não venha e não esteja em comunhão com a igreja. E eu sei que às vezes você mesmo vai conspirar contra si próprio. Eu já falei aqui, uma vez por birra, quando eu era criança, disse que não ia à igreja. Meu pai fez o seguinte, me levantou e eu fui chorando, mas fui. Nunca mais faltei a um domingo na igreja. Graças a Deus. Psicotapa funcionou. Não estou falando que tem que bater no seu filho, atenção. Eu estou falando que minha experiência diz que meu pai sabia o que era certo e o que era bom para mim. Eu não sabia. Eu queria ficar lá emburrado, deitado na cama e não queria ir para a igreja. Por uma birra qualquer. Eu não tinha motivos para isso. A minha professora de escola dominical não falou nada, foi muito, muito generosa comigo e o dia passou.
mas nunca mais deixei de frequentar a casa do Senhor. E mesmo quando meu pai não precisava mais dizer, vai, estava eu lá há horas, né? E isso é simplesmente maravilhoso. Sabe por quê? Foi na escola dominical que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Faz toda a diferença, meus queridos, faz toda a diferença. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Às vezes, nós, os pais, precisamos trazer, sim, os filhos à casa do Senhor. Às vezes, eles, quando chegarem na fase adulta, eles terão que vir pelas próprias pernas. É assim. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Eu sei que alguns pais têm lutado e têm orado para que os seus filhos... Eu conheci um homem muito piedoso, cujo filho não estava na igreja. Foi meu superior, foi alguém que me orientou, orou por mim. Infelizmente, o filho deles não estava na igreja. Acontece. Mas dentro daquilo que é minha responsabilidade, eu tenho que fazer tudo por tudo para que a minha casa sirva ao Senhor comigo. Lembre-se disso, é só uma palavra, não é? Sozinho nós esfriamos na fé, sabe? Sabe a história do sapo que você jogou na caldeira quente e ele saiu fora, na panela quente e água quente? Ok. Mas quando a gente vê algo tão evidente, a gente se evade. Mas colocou o sapo lá na água fria e foi em fogo brando. Depois de algum tempo, ele está água morninha e gostosa. Depois morreu cozido. O contrário em relação ao esfriamento espiritual acontece. Quero que você saiba que pode ser que você fale assim, só hoje não tem problema, amanhã não tem problema. Logo, logo estás longe. Hoje não lês a Bíblia, não tem a disciplina espiritual. Logo, logo você está tendo outras leituras e não quer mais saber de abrir a Bíblia. Sabe? Deixa de ouvir a voz de Deus. Ela vai se tornando só uma palavra bem longe. Não, que Deus fale ao seu ouvido todos os dias, que Ele incomode o seu coração todos os dias, que no culto, na celebração, nós possamos cultivar a presença de Deus, ao ouvir a sua palavra, dizer, não é para o meu irmão, é para mim, eu quero crescer na fé. Se o diabo quer que você não participe da vida da igreja, o Senhor quer que tu estejas ligado a uma igreja. Por quê? Como eu disse, sozinho você vai ser presa fácil e na igreja você estará nutrido. Agora, sabe por que Deus quer que você participe da igreja? Porque você é da família de Deus. É o que diz Efésios, nós temos estudado Efésios, capítulo 2 diz isso. Efésios capítulo 2, que diz o que eu era antes e que eu passei a ser agora em Cristo. Efésios capítulo 2 diz algo simplesmente fantástico. 2,19 diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Não tem coisa mais bonita numa família que eu admiro, que eu procuro cultivar, que é o dia de domingo e a refeição em família. Não tem coisa mais maravilhosa. A melhor lembrança que eu tenho da minha família, da casa dos meus pais, era depois do culto dominical reunirmos para almoçar, como família, e os amigos também, os agregados. A minha mãe era conhecida como uma mulher que tem muitos filhos, só 4 eram dela, o resto era tudo agregado. Era uma comunhão, irmãos. E sabe, nós precisamos de ir para a igreja porque somos da mesma família. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu me emociono, porque é a família celebrando a ceia do Senhor. Eu preciso disso, tu precisas disso. Sabe por quê? Porque senão nós vamos cair no individualismo, ficarmos isolados e presa fácil do inimigo, esfriamento espiritual, e eu vou perder a grande alegria, o privilégio de participar desse movimento, de sermos agência do reino enquanto igreja, sabe? Então, nós não somos uma igreja perfeita, às vezes há tensões, há estranheza e coisas assim. Nós somos pessoas melindrosas e afetadas, e às vezes deixamos isso atrapalhar a nossa comunhão. Lembre-se, nós precisamos aprender a ter relacionamentos saudáveis, transparentes, verdadeiros. Precisamos deixar certos vícios de manipulação, de dissimulação e sermos mais verdadeiros. A igreja não pode ser uma comunidade de hipócritas, meus queridos. Nós temos que ser aquilo que somos, sabe? E deixar Deus trabalhar nessas áreas em que eu preciso ser trabalhado, mas eu tenho que ser trabalhado no seio da comunidade.
tá? Se eu me evadir, eu perco a grande oportunidade de crescer juntamente com meu irmão. Lembre-se disso. Primeiro, então, porque você é parte da família de Deus, porque é parte do corpo de Cristo, é porque é no seio da igreja que pode realizar o máximo do potencial como pessoa. Sabe, eu tenho ouvido muitas vezes que pessoas que cresceram na igreja, na escola bíblica dominical, acabam por se tornar alunos mais bem-sucedidos e profissionais mais bem-sucedidos. É muito interessante, sabe por quê? Esse exercício de você vir à frente e partilhar a fé, hoje ouvimos um belo testemunho da nossa irmã Atala, não é? Essa coisa de vir à frente, as pessoas não têm essa desenvoltura no mundo. Se você chegar e falar assim, olha, vamos na faculdade, você vai fazer o seminário e vai apresentar, as pessoas ficam totalmente intimidadas. Quem vem à igreja acha que isso é habitual, vem aqui à frente, canta, recita, expõe um texto da palavra de Deus, partilha uma experiência. As pessoas ganham habilidades que no mundo não ganham. Sem contar que estudar a Bíblia é cultura. Quando você estuda a Bíblia, você tem que aprender um pouco mais de antropologia, sociologia, um pouquinho de psicologia, um pouco de geografia, um pouco de história. Quer dizer, somos enriquecidos culturalmente. Até o seu vocabulário, o seu léxico aumenta. Você sabe mais palavras do que muita gente. E sabe, a Bíblia foi o grande impulsionador, se você veio do Brasil, da alfabetização do brasileiro. É muito importante isso. Isso foi um fator de transformação social fantástico. Por quê? As pessoas queriam aprender a ler para ler a Bíblia. Não é? Então, pense, se você realmente quer participar de tudo, realmente é maravilhoso. Eu não tenho mais tempo, que acabou, alguém me indicou, e é verdade, pastor, para falar demais, acabou o tempo. Lembre-se, nós somos como pedras que vivem, ligadas ao Senhor, para sermos edificados casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Isso é simplesmente fantástico. Se você não estiver ali como aquela pedra, vai ficar um buraco. Então, participe desse edifício como pedras que vivem, que está ligada a Jesus, para que nós sejamos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando somos igreja em plenitude, nós anunciamos Jesus, nós anunciamos o Evangelho. Nós devemos ser para que o mundo creia, como falou Jesus em João 17, 21. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não deixa que ele faça isso com a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu não posso fazer o jogo do diabo. Nós falamos na classe de casais que a unidade da igreja é indissolúvel, mas também Efésios nos diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tenho que me empenhar e me esforçar. Eu tenho que estar, eu tenho que dar meu contributo, eu tenho que partir pedra se necessário, para que juntos possamos ser um edifício, casa espiritual e habitação de Deus pelo seu Espírito. Lembre-se disso. Eu sei que algumas vezes você estará amuado, você será tentado a evadir-se, tentado a não vir, e não ter comunhão, e não mais ligar para a igreja. Mas se fizer isso, você está dando pontos para o inimigo, vai fazer o jogo do adversário. Não, venha e entre nesse projeto de construção do reino, através dessa agência que Jesus planeou, igreja. Você não vem à igreja, você é a igreja, onde você estiver, desde que esteja conectado em comunhão com o corpo de Cristo. Lembre-se disso, é maravilhoso, porque foi o que Deus planeou. Não fiques de fora. Você pode ter muitos motivos e muitas razões para não vir e não participar da igreja, mas há razões bíblicas e é vontade de Deus. Você escolhe, vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer a vontade do diabo. Se fizer a vontade do diabo, sabe o que acontece? Você é que perde. Então eu peço, fique em comunhão com a comunidade do corpo de Cristo. E juntos nós vamos crescer, todos juntos, até a unidade da fé, da perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Vamos